representação de Fourier, esse cara aqui, a representação integral de Fourier feita dessa forma. Quando eu digo conjugado complexo, esse cara fica mais. Então, essa corrente aqui aparece com o sinal mais. Esse cara aqui é menos. A corrente vai aparecer com o sinal menos, mas tem esse menos aqui. Por isso que soma isso aqui, e aí isso aqui dá para nós, né? Estágio de então, isso é a corrente. A corrente chamada isso. Vou colocar a corrente imperial desse tipo aqui, né? Vou colocar a corrente do espaço dos momentos. Normalmente vai ser o sinal, né? A gente vai ter basicamente isso aqui. Perinha, mais PI. E toda a estrutura tensorial da corrente está dada por gradiente do escalar. Agora, lembrando que estamos falando de campos congêneros. Esses campos aí estão descrevendo as partículas escalares livres, né? Com a relação correta entre energia e momento. Então, a equação, como elas obedecem, é gradiente, quer dizer, Laplaciano mais M2 de φ, né? Igual a zero, a equação do Klein-Bor. Então, vai ficar menos P2, então a gente tem aqui menos P2, P2 vai ser menos P2 da Lambertiana, menos P2 φ mais M2 φ igual a zero. E claro, a mesma coisa vai acontecer para o PI, né? Isso aqui é genérico, né? Então eu vou ter essa equação menos PI ao quadrado estágio PI M2 Pelinha. 5 M2. Oi? 5 M2. E aqui? Entendi. Nada aí. O psi-star você definiu com a transformada dele A transformada a gente define sem querer. com mais, né? Não, a gente faz assim, filho. A gente faz isso aqui. A nossa convenção é essa aqui. D4 x, representação em Fourier. D4P sobre, né? Eu chamo de quarta. Então, a transformada de Fourier, né, de P, é a menos IPx. Então, isso aqui é a nossa transformada de Fourier. E aí, quando conjuga, né, fica automaticamente com mais. Bom, então, a gente tem essas duas equações aqui. Mais M2, φ de P, igual a zero. Então, a equação tem P2. Agora, eu preciso produzir um P mais P'inha mi. Então, quer dizer, tudo indica, né, que eu vou ter que pegar essa equação, multiplicar por P mais P'inha mi, pegar essa equação também, quer dizer, multiplicar por P mais P'inha mi, φ. E pegar essa equação também, multiplicar por P mais P'inha mi, φ. Certo? E depois, multiplicar. Agora, aqui, é menos P2, né? Aonde? Aqui? Ah, então o sinal global de menos, tá? O sinal global de menos do voltando. Então o que a gente gostaria de ver, né? Agora, eu tenho ali, se nós estamos usando a condição, quer dizer, cada vez que o P2, né? Quer dizer, o P2 é igual a M2, se eu multiplicar, quer dizer, o óbvio aí seria multiplicar essa equação por P mais P'inha mi dos dois lados, aí ficaria uma coisa aqui, porque eu produziria algo desse tipo, né? Menos P'inha ao quadrado, P mais P'inha mi, e multiplicava essa equação aqui por P mais P'inha mi, φ de P, fazia a mesma coisa nessa aqui, e aí a gente produziria aqui menos P2, P mais P'inha mi. A gente fez isso aí. Multiplicou aquela primeira equação, por isso multiplicou essa equação pela mesma coisa. Então a gente está produzindo, né, esse termo aqui, esse termo aqui. Isso aí não vai me dar grande coisa, porque eu estou, na verdade, quando eu multiplicar, vou produzir um menos P ao quadrado, P mais P'inha, vou produzir também menos P2, P mais P'inha.
E aí não vai dar nada. Só dá um fit, tá de pelinha, fez um fit P. Porque o P2N2 foi. Pois é. O P2 é o próprio N2, a gente não tem nenhuma. Então, nesse caso aí, a gente não teria nenhuma estrutura. A gente não tem método diferente. Corrente não tem nada. Igual no funcionamento. Porque. Não tem porque ela não tem nenhuma estrutura externa, né? Ela não tem nenhuma estrutura de estímulo. Talvez, quer dizer, a coisa tem que. A gente teria que ver agora para o spin 1. Se a gente pegar agora a eletrodinâmica para portadores de carga com spin 1. Então, aí sim, se nós fôssemos pegar a eletrodinâmica com o spin 1 carregado, então vamos pegar o spin 1 carregado aqui. Agora é interessante, claro, a gente observar isso aqui, né? Depois a gente pode tirar isso aqui já tem prova. A expressão, né, do potencial devido à troca, tendo escalares carregados devido à troca de fórmulas. Então isso aí eu posso trazer para vocês, aí a gente não seria bem. Vamos dar uma olhadinha só, então vou deixar como indicado aí o caso vetorial. A gente pegar um vetor carregado, vamos dizer que a gente pegue campo vetorial carregado. Então a gente vai pegar o Lagrangiano, né, de spin 1 carregado. Claro que a gente vai fazer o acoplamento mínimo, né? Então nosso termo livre, Lagrangiano livre, é esse aqui. Chamar isso de W mínimo está. Menos um meio. Luiz, você lembra se a gente colocou menos um meio aqui ou era menos um quarto? Não lembro, não. Não lembro. Eu tenho que olhar. Tá pertinho. Então isso aqui, a gente já tinha falado. Isso aqui é o Lagrangiano. W mini é o D mini menos D mini, né? Se eu introduzir interação eletromagnética, aí a gente tem que montar tudo derivada covariante. Mais e menos. Mais e menos. Mais aqui e menos, né? Sim, né, Luiz? Acho que tem que lembrar da métrica. Isso. Bom, bom, então, se a gente tirar aí a corrente agora, teorema de Lever aí, né? A gente vai produzir a estrutura, quer dizer, a corrente é BL, delta de W, né? Quer dizer, então a corrente tem essa estrutura aqui, a corrente vai ter essa carinha no J-mi. W está. Menos aí tem um I aqui, né, nessa corrente real. Algo assim. Ela tem essa estrutura aí. Então ela tem, se a gente observar aqui, ela vai ter a mesma forma que aquela. Ela vai ter um momento aqui e vai ter o momento aqui. E esse momento também deverão se somar. E aí eu vou ter, né, só que essa expressão aqui, ela tem dois momentos. Então, por exemplo, se a gente tira, a gente teria que tirar, vamos ter que tirar essa corrente aqui no espaço dos momentos. Vamos olhar a estrutura dela está aqui. A gente observa que a estrutura dela é aquela estrutura de spin. Olha, pelo tensor de spin é o F mini contraído com W, né? Quer dizer, é o F mini contraído com W. Isso aqui é a estrutura daquela corrente de spin. É aquele traço do tensor de spin. Bom, então o que a gente tem que fazer? Colocar aqui o espaço de momento e tentar ver se nesse caso aqui, devido à presença desse caso, que é um caso de spin não trivial, verificar se a gente consegue tirar daqui uma corrente de spin. Quer dizer, fazer uma decomposição de Gordon agora,
que aponte, né, para uma estrutura de spin, como no caso do teste vai fazer. Fala. Pelo menos aqui no trabalho não tem aquele meio lá no segundo termo. Não sei, não, então botamos aqui não, né? É. Tem um meio aqui e aqui é sem meio. Isso. Não tem problema. Bom, então eu acho que seria, então, vamos ficar com essa tarefa aqui, né? Quer dizer, da expressão da corrente, então, é verificar se há, né, um análogo para o spin 1 da decomposição de Gordon apontando para a interação de spin. Verificação no caso do spin. Então, deixa aí como tarefa, depois a gente, claro, na próxima vez a gente discute isso também. E a última coisa que eu queria só deixar, que é o que a gente vai começar fazendo isso, no próximo aula a gente vai começar a verificar, é que quando nós, né, vamos querer verificar a interação corrente-corrente, né, então, o que a gente vai querer estudar, na verdade, vai ser a interação entre, potencial de interação entre matéria trocando algum tipo de bóson, né, que pode ser spin 0 e spin 1. Então, o que nós vamos explorar, o nosso diagrama básico que nós vamos explorar, vai ser essa estrutura corrente, que é um vértice, na verdade, né, isso é uma coisa como se um vértice, propagador, isso aqui deve dar para nós, deve estar representando para nós o potencial de interação entre essa matéria e essa matéria. Então, isso aqui está ligado ao potencial de interação. Aí você já começa a perceber porque é que a interação de spin vai ser importante. No caso do spin meio, né, quando essa corrente aqui, que é uma corrente tipo eletromagnética, a gente tem uma corrente, embora vai aparecer o spin aqui, vai aparecer a parte do spin aqui, o momento transfere aqui. Então, o propagador para nós, né, ele vai ser tipo, se for um escalar ou um vetor, não importa. A estrutura dele vai ser I sobre Q2, menos a massa do objeto trocado. Vamos reservar essa massa aqui. A gente tem, para não confundir a massa do elétron, que é M, com a massa do objeto trocado. Vamos dizer que a gente troca um objeto com massa M grande. T2 menos M2. E aí, claro, se for um escalar, o propagador é só esse. Se for o fóton, por exemplo, aí a gente tem um termo mini, né? Então, dependendo da estrutura de spin, a gente vai ter um propagador, né, com os índices de Lorentz, a estrutura de Lorentz. Bom, então a gente vai fazer, vamos pensar nessa situação. Então a gente vai ter que, basicamente, outra coisa. Nós temos uma interação desse tipo. Então isso aqui está num ponto X, isso aqui está num ponto Y. Basicamente o que a gente tem, a estrutura é essa. Uma corrente, Jμ de X. E o campo AμI, interagindo em X. E esse campo AμI aqui, quer dizer, o que nós temos basicamente conectando X com Y é um propagador. Vou colocar aqui um propagador. Vamos que seja um caso vetorial. Pmini, que eu tenho um propagador. Vamos botar um caso escalar. Eu tenho uma corrente, só para poder ver a ideia de como é que vai ficar o espaço de Fourier. Eu tenho uma corrente J de X, tem um campo φ X, né? Mas esse campo vai se propagar. Então o que eu vou colocar aqui vai ser uma função de Green que conecta X com Y, propagador. E aqui é a corrente J de Y. Essa é a estrutura da interação. Isso aí é uma ação. Então isso aqui está integrado em X, está integrado em Y. J de X, vamos fazer a transformada de Fourier, quer dizer, a corrente, né? Então, vamos colocar aqui J de X de T, menos X. O propagador,
é do tipo 1 sobre D'Alembert. Então, qual é a estrutura do propagador? O propagador é 1 sobre D'Alembert, o espaço das configurações D'Alembertiano x, mais N2, né? Menos D'Alembertiano x, mais N2, delta 4, x menos y. Né? Essa é a estrutura do propagador do espaço das configurações. Então, é uma representação para a função delta. Então, esse objeto aqui, então, vamos ter isso aqui, menos 1. Que a equação que lá em volta é D'Alembertiano. 1 sobre D'Alembertiano mais N2. D'Alembertiano mais N2. D'Alembertiano na coordenada x. Delta 4 de x menos y. Então, vamos fazer uma representação da função delta. Aqui eu esqueci de colocar. Aqui já tem uma integral. Eu esqueci de colocar. D4x, D4y é porque eu estou pegando ação. É um termo da ação, outro termo, quer dizer, integrando com todas as coordenadas do espaço, a interação e o propagador. Então, agora eu vou colocar as transformadas de Fourier. Então, aqui vai aparecer um D4P sobre 2P a quarta. A integral é a representação de Fourier da corrente que está em J do setor J de x. Aqui eu tenho o propagador, vou fazer a representação em Fourier da função delta. Então, vai ter um D4, vamos botar aqui, essa rotulha, D4Q sobre 2Q a quarta. Função delta de x é elevado a i, p, x menos i, representação de Fourier da função delta. E aí agora aqui, corrente j de y. Então nós vamos ter aqui um D4 P, Q, D4L, sobre 2π a quarta. Agora, transformado de Fourier, j de L, é elevado a menos ILx. Então a gente vai ter todos esses deltas aqui, né? Todas essas exponenciais em x. Então eu vou ter menos i, p, mais q, x. Vamos ter a exponencial em y. É a menos i, q, mais l, y, certo? Veio o quê? Menos, então ficou menos P, menos, né? Menos IPX mais IQX. Aí, menos IQY, menos ILY. Tá certo? Juntando esses exponenciais, porque agora eu posso integrar em x. Quando a gente integra em x, isso aqui produz um 2π a quarta, vai produzir um delta de P menos Q. E aí, quando eu integro em y, né, eu produzo um delta também de Q mais L. Então, P igual a Q, né? P igual a Q. Esse delta aqui, vamos chamar isso aqui, e L tem que ser igual a menos Q. Não está certo, tá certo? Aqui tem um P, um menos Q. Só para a conservação do momento. Mas o que é importante aqui, então, quando esse D'Alembertiano atuar aqui na coordenada x, ele vai produzir aqui um menos Q2. Então, vai produzir aqui um Q2 menos um Q2. Certo? Então, só para tirar esses exponenciais, só para ver a estrutura que vai estar se formando. Então, nós estamos vendo aqui, a gente tem a corrente, tem o propagador, e a corrente é o vértice. Já tirei essas exponenciais todas, já integrei isso no x e y, tá? Tem só as integrais aqui no espaço de 90. Então, temos aqui essa estrutura que a gente já sabe, temos essa estrutura aqui. J. Então, a gente vê aqui que P menos estou em todas essas. P igual a Q, Q igual a menos R, né? A gente tem. Porque eu não estou colocando duas partículas na corrente, estou colocando a corrente como se fosse uma coisa só, como se fosse uma coisa estática, né? Como se fosse uma carga multiforme. Mas então o que a gente está vendo é essa estrutura aqui, é vértice, propagador, vértice. E aí, claro, a gente agora teria que dizer o que é essa minha corrente. Essa minha corrente é, por exemplo,
um psi barrado de x, psi barrado de x, se não fosse o caso escalar, psi barrado de x e psi de x, né? Interagindo com um φ de x, que é o propagador escalar. Então, ao fazer as transformadas de Fourier aqui, eu ia gerar aqui direto o momento T', o momento T, em cada vértice, né? A gente tem conservação do momento. Então, esse Q que vai aparecer aqui é o momento transfer daqui, e aqui é a mesma coisa. O momento transfer vai bater nesse vértice aqui, então os momentos todos se juntam. Então, basicamente é isso que a gente vai ter que fazer. Então, na próxima aula, a gente vai trabalhar essa expressão, o que sobrou para nós aqui? A gente tem duas funções delta, mas tem 3 integrais de momento. Então, as duas funções delta vão comer 2 integrais. Uma integral vai sobrar. Então, isso aqui vai dar para nós, assim, P4Q, P é igual a Q, e L é igual a 20. Então, basicamente, a gente vai ter que fazer isso aqui. Vai pegar. Eu acho que só tem uma troca de sinal acho que é P mais Q e Q menos L. Não pode ser isso, né? Então é isso, né? P é delta de P mais Q. Não, porque ó, é P mais Q aqui? É, e o outro troca de sinal mesmo. Se você falou, tá falando. Isso aqui é P aqui menos L. Eu acho. Se for isso, tá tudo bem. Não tem problema. Então aqui é menos L. O que é importante é que eu consigo eliminar a integral em P, colocando aqui um Q, consigo eliminar a integral em L, colocando aqui um Q. E aí a estrutura é. Então eu vou ter uma integral no momento, a corrente, cuja estrutura então, nós já sabemos estudar, e o propagador e outra corrente, também com o mesmo momento. Então a gente vai fazer isso aqui, é isso aqui que vai dar para a gente o potencial. E aí, claro, se essa corrente aqui for, no caso espinorial, a gente tiver o setor, né, de spin, quer dizer, tudo isso vai ficar explicitado quando a gente fizer a decomposição de Gauss dessas correntes aqui. Aí o que é aquele sigma mini, ele deverá se degenerar no final do dia em matrizes sigma, que são as matrizes de spin. A gente sabe que realmente o sigma mini, na verdade, ele é uma coleção de matrizes de Pauli. Então a gente deverá, no setor da decomposição de Gordon, onde aparece, claro, aqui no caso eu estou falando de vetor, então eu teria um eta mini aqui, eu teria o sigma mini aqui, teria o propagador aqui, e teria o outro sigma mini aqui. Então eu vou ter interação spin-spin, nós vamos ver aqui, vamos gerar os termos de interação. O spin que está dentro dessa corrente aqui vai interagir com o spin que está dentro dessa corrente aqui. Então, é essa estrutura que a gente vai estudar. E as diversas possibilidades são, né, se eu estou trocando um bóson escalar, se eu estou trocando um bóson vetorial. Então, se eu estou trocando um bóson escalar, a corrente que está aqui é psi barrado psi. Se eu estou trocando um bóson vetorial, a corrente é psi barrado gama mi psi. E aí a estrutura aí é que as estruturas de spin vão entrar. Certo? Então é isso que a gente vai fazer na próxima aula. Essa questão é uma questão importante, interessante. Ela já foi estudada por Wilczek, eu vou dar para vocês a referência. É o trabalho do Wilczek. E tem uns trabalhos mais recentes. Saiu um trabalho bem interessante em 2010, no J-Ham, no jornal Academy of Physics. Saiu um trabalho bem completo assim, sobre o estudo de várias possibilidades de troca de partícula. O cara estudou exaustivamente, os dois autores estudaram exaustivamente muitos casos de interação spin-spin, porque, na verdade, estão estudando, o objetivo do trabalho é estudar a matéria escura. Então, eles queriam estudar o perfil de vários potenciais de acordo com o tipo de partícula que era trocada na interação, para ver se, através de uma interação macroscópica, você consegue ver a estrutura do potencial e, com isso, verificar se você consegue definir que partícula está sendo associada àquele tipo de interação. Eu vou dar essas referências. Esses artigos aqui têm dado, esse estudo aqui tem dado referência, artigos interessantes recentemente. Vamos lá. Então, semana que vem, se vocês puderem preparar então, essa discussão aí, né, da corrente, eventualmente estudar a estrutura de spin presente dentro da corrente vetorial, certo? Então, tem que fazer aí, usando aquele método que a gente usa das equações de movimento. Vamos ver se está tudo ok. Beleza, então, estamos dispensados aí por hoje. Obrigado pela atenção aí.